Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a solenidade do corpo e sangue de Cristo, Corpus Christi. E assim a Igreja tem na instituição desta festa a oportunidade de manifestar a fé que move o coração de todos os cristãos, todos os católicos, da presença real de Jesus na Eucaristia. Quando falamos da presença real de Jesus, é verdadeiramente crermos nesta grande graça, na grande graça que o Senhor nos deu, a possibilidade de termos esta profunda intimidade com Ele, por meio da comunhão eucarística, uma comunhão no corpo e no sangue de Cristo, que nos permite também adentrar no mistério da comunhão da Santíssima Trindade. E sabemos que todos aqueles que comem e bebem, comem daquele corpo e bebem daquele sangue, têm a vida eterna. Ora, se o Senhor vai dizer que o corpo e o sangue serão dados e nos darão vida eterna, certamente não pode ser algo apenas simbólico, supor, imaginar, abrir algo para uma outra realidade. É verdadeiramente o corpo do Senhor. Nós temos aqui a recordação de São Paulo, exatamente na sua carta aos Coríntios, quando ele recorda o que ele recebeu, o que foi dito a ele. Fazei isto em minha memória. Esta em minha memória, fazei isto. Não é qualquer coisa, exatamente isto que aconteceu. Nós temos a instituição da Eucaristia. Isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. O Senhor não estava fazendo teatro, não estava dando suquinho e nem pedacinhos de pão. Na verdade, ele estava oferecendo o seu próprio corpo, antecipando aquilo que se daria na cruz. Portanto, a Eucaristia, ela tem uma dimensão verdadeira de festa, como nós vemos no Evangelho retirado do livro do Evangelho de São Lucas, no capítulo 9, nós temos uma dimensão de uma grande multidão que se reúne e faz uma grande refeição, na qual, a partir de poucos peixes e pães, todos se alimentam e ficam satisfeitos. Essa é a dimensão da festa, da reunião, da alegria de todos juntos, formando um só povo, todos em torno do Senhor. Aqui nós temos a dimensão da festa. A Eucaristia tem a dimensão festiva, mas ela tem também essa dimensão sacrificial, essa dimensão do sacrifício, da entrega. Inclusive, nós temos na carta de São Paulo aos Coríntios esta afirmação, como nós dizemos: todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Ora, então, a ceia, a comunhão, é proclamação da morte, da entrega do Senhor. É exatamente como São Paulo nos diz: na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão. Então, esta é a ideia da entrega. O Senhor que se dá para que nós tenhamos a sua vida em nós. E assim nós proclamamos a sua morte e sabemos que proclamamos a grande obra da salvação. Ele morre para nos salvar e nos perdoa e ressuscita para que possamos estar para sempre junto dele. Tudo isto nós recordamos na Santíssima Eucaristia. A primeira leitura retirada do livro de Gênesis, no capítulo 14, nos traz ali a figura misteriosa do rei de Salém, Melquisedeque. Ele não apenas rei, mas também sacerdote. Sacerdote que oferece, que traz o pão e o vinho e assim abençoa Abraão. Aqui, já no Antigo Testamento, quando os animais eram sacrificados, temos a inserção de algo totalmente inédito, inaudito. Ao invés de animais e de sangue, nós temos a ideia do pão e do vinho. E assim os primeiros cristãos e também os padres da igreja já entendem que é um pré-anúncio daquilo que viria a acontecer, quando o Senhor toma o pão e também o cálice, e assim bendiz, e assim agradece, e assim o rei de Salém, Melquisedeque, e sacerdote, ele também bendiz a Deus, e temos Jesus abençoando os pães e peixes para que fossem distribuídos. Bendizer a Deus, abençoar alimentos e agradecer. Eucaristia, agradecer.
É assim que nós nos movemos no Senhor, cheios do Espírito Santo. Compreendendo sobre tudo isso, nós não podemos esquecer que a Eucaristia é alimento real, espiritual para a nossa salvação. Ela também nos compromete com a vida daqueles que sofrem, com a vida daqueles que não têm o que comer, não têm o que beber. Então, não temos como separar esta dimensão e abertura da vida eterna sem a consciência do nosso compromisso, a partir da Eucaristia, alimentados no Espírito, de ajudarmos os nossos irmãos naquilo que lhes falta na terra e apresentar-lhes, por meio da Eucaristia, o caminho do céu. Porque não é apenas dar de comer o pão da terra, é necessário também anunciar aquele que não apenas alimenta o nosso corpo, mas também nos chama à vida eterna, uma profunda comunhão com Ele neste plano terreno, para viver no plano da eternidade para sempre. A felicidade de estar juntos, todos nós, do Pai. Tenha uma feliz solenidade do Sagrado Corpo e Sangue de Cristo, e que assim o nosso amor a Jesus na Eucaristia se manifeste pelas missas que participamos e também pela adoração, grande caminho de conversão, de transformação espiritual. A adoração no silêncio, no recolhimento, na contemplação. Olha, a tão grande obra de amor. E aqueles que dizem, mas a Eucaristia é feita para comer. É verdade, mas antes de comermos e bebermos, do corpo e sangue nós adoramos. O corpo de Cristo é erguido e nós adoramos. O sangue de Cristo no cálice é erguido e nós adoramos. O Padre se ajoelha e nós também podemos na comunhão nos ajoelhar, porque antes de comer, Ele é sempre adorado. A adoração fora da missa é a extensão deste grande momento. Só podemos nos aproximar da Eucaristia se nós adoramos, ou seja, reconhecemos nela a presença real de Jesus. Este gesto na liturgia nos ajuda a compreender o mistério que estamos celebrando. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque.